No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram 1 bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Tá aí esse vídeo que nos foi enviado pelo James Green, para quem eu agradeço muito. É quase 1 minuto de silêncio pela ignorância, né, desse cidadão que se tornou pária no mundo todo, acabou de fazer um discurso eleitoreiro na ONU, como fez, marcou uma presença eleitoreira no funeral da Rainha Elizabeth II. César Callejon chegando aqui com a gente. Callejon, a gente sempre sabe que vai sentir vergonha quando o Bolsonaro pisa em solo estrangeiro. Aliás, em qualquer solo que ele pise, a vergonha é imensa. Mas, começando aqui, gostaria de te ouvir um pouco sobre essa ida dele, tanto a Londres quanto agora a Nova York, para abrir a Assembleia das Nações Unidas, como é tradição que o presidente brasileiro faça isso, e ele aproveitando tudo isso para tentar tirar proventos aí para a sua candidatura. Ele usa o palanque das Nações Unidas para fazer um discurso de campanha. Eu fiz um texto ontem para 247, no qual eu argumento que o Bolsonaro não sabe a diferença entre compromissos de Estado e atos de campanha, né? Então, bom, é de se esperar que uma figura execrável, limítrofe, cretina, como o Bolsonaro, tivesse uma postura de estadista. Nem que ele quisesse, ele não seria capaz de se comportar dessa forma, simplesmente porque ele não tem o menor recurso. E pode parecer relativamente simples, mas se comportar como um estadista requer alguma preparação, requer algum nível de leitura, requer um certo nível de cultura e erudição. Vamos colocar assim, o mínimo que seja, entende? E o Bolsonaro não tem nada disso. Ele é uma figura absolutamente rasteira, que utiliza o ódio para fazer política e é pouco capaz de perceber as nuances que deveriam organizar a vida de um estadista de fato. Hoje, apesar disso, como eu vejo, ele demonstrou um certo comedimento, o Conde Idai, a meu ver. E isso é um sinal muito claro de que ele está relativamente assustado. Porque é da natureza do bolsonarismo ser absolutamente virulento, agressivo. Porque ele se comportou assim durante a vida parlamentar dele inteira, né? Enquanto ele ainda era percebido como um deputado folclórico que só falava besteira e as pessoas levavam em programas de palco de televisão para fazer galhofa, para fazer piada. Ninguém levava muito a sério nessa medida. A partir do momento em que a condição sociopolítica do país se deteriora, sobretudo a partir de junho de 2013, quando a direita liberal começa a deliberadamente estimular ódio, estimular elitismos históricos e culturais, estimular todo esse tipo de coisa que a gente viu, com muita ênfase no sentido de acertar o Lula, a Dilma, isso acerta a política institucional, que se degrada. Nesse momento surge uma janela de oportunidade incrível para a ascensão do bolsonarismo, e ele cresce com essa prática odiosa que a gente vem verificando ao longo dos 4 anos. Então, se ele tivesse mínimo de apoio e se ele sentisse que o espírito do tempo o favorece, se ele sentisse que, de fato, existem condições subjetivas para continuar se portando dessa mesma maneira, a gente teria presenciado um discurso muito mais similar ao que ele fez durante as 3 primeiras vezes que ele esteve na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, ele ia avançar todo tipo de barbaridade de falar de Deus, de família, do comunismo, do kit gay, enfim,
todos esses impropérios que caracterizam em ampla medida a atuação do próprio bolsonarismo. Hoje, o que a gente viu foi uma mistura de utilizar, a meu ver pelo menos, uma mistura de utilizar o espaço da ONU como palanque político, o que é absolutamente condenável, um estadista jamais pode se portar dessa maneira, mas ele deu espaço para o que seria a orientação tradicional da diplomacia brasileira. Então ele tentou de alguma forma se controlar, porque a meu ver ele percebe que a situação está se tornando cada vez mais insustentável, ele caminha por uma derrota, e quanto mais agressivo ele for nesse momento, mais incisiva vai ser a contestação que ele vai receber uma vez que ele já não estiver ocupando o cargo de presidente da República. Então, como eu vejo, ele já está se recalculando para, de alguma forma, enfrentar as consequências que ele sabe com as quais ele será confrontado a partir do momento que ele já não tiver na presidência da República em 2013. A meu ver, o discurso de hoje enfatiza de uma maneira muito clara que ele sabe que ele está perdendo, ele está relativamente acuado e ele não desviou, gente, reparem isso, quando vocês assistirem o discurso na íntegra. Ele não se desviou do teleprompter um único segundo. Ele leu de cabo a rabo o que estava sendo proposto, sem tentar empolgar, sem tentar fazer nenhum tipo de adaptação ali extra protocolar. Então isso é um sinal muito claro de que ele está assustado, como eu vejo. Realmente ele foi mais comedido, né? Mas, exemplo que ele fez em Londres, ele utilizou a ONU de novo para fazer discurso eleitoral. Esse é um fato, né? Ele voltou a criticar as ações, defender o próprio governo, criticar a oposição, enfim, fazendo tudo isso, inclusive com críticas ao Lula, né? Embora não tenha se referido diretamente. Aí, mais uma vez, falou da sua pauta de costumes, né, que é muito bem dirigida para o eleitorado, para a parte do eleitorado evangélico que o apoia fortemente, né, tem isso também, e acabou com aquele famoso bordão do Deus, Pátria, lá e Liberdade, né, ele também citou esse bordão lá durante o discurso dele. Isso, obviamente, tem um peso, tem um caráter eleitoral muito grande, não é à toa que ele se viajou desesperado, tanto primeiramente para Londres, onde foi duramente criticado por conta do discurso ilegal mesmo que ele fez, porque não deixa de ser legal, utilizou recursos públicos para fazer a campanha eleitoral, utilizou um prédio público, que a Embaixada Brasileira é um prédio público em Londres, para fazer discurso eleitoral, e, além de tudo, passou vergonha, né, em Londres. Então, assim, diante da avaliação negativa que foi feita, acredito, por pessoas próximas, assessores próximos, ele tentou montar um discurso mais comedido na ONU, embora também tenha sido recheado de fake news do início até o fim. Vale lembrar que ele destacou, por exemplo, logo no início, a atuação do governo dele na frente da pandemia, quando a gente sabe que deu no que deu.